noite, pessoal, vídeo novo aqui no canal, mais um vlog e dessa vez eu tô estudando para a prova de imuno, novamente, né? Prova de imuno parte 2, a nossa nova colinha sendo feita e a prova é na quinta. Só que eu tô já preocupado desde agora e é domingo e parece que a prova é amanhã, porque do jeito que eu tô preocupado, parece que, assim, tá tudo correndo muito rápido. E semana passada eu tive, ao todo, 6 provas, na verdade. Depende da visão, né? Por quê? Porque eu tive 2 de patologia, então uma prática e uma teórica. Eu tive prova de APS, que é Atenção Primária à Saúde, isso na segunda-feira. Na sexta-feira, aí eu tive MOFO, então foi Fisiologia, Anatomia e Anatomia Prática. Então, acabou que foi um pouquinho difícil a semana passada, foi muito cansativa. Eu ainda consegui postar um vídeo, que foi o vídeo da Joyce. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, o vídeo da Joyce, que é um vídeo muito bom. E vocês também, além desse vídeo da Joyce, tem um vídeo aqui que eu fiz um pouco antes. Eu acho que a câmera vai estar um pouco distante, né? Mas esse vídeo aqui, ó, deixa eu até dar um zoom. Esse vídeo bem aqui, que eu reajo um pouco à história dela, é bem legal esse vídeo. E ele é mais detalhado porque ele mostra uma reportagem feita pelo DFTV, então mostra a família dela, onde ela morava e tal, e é bem interessante. Recomendo que assistam também porque acaba se completando com o vídeo de entrevista dela. Fora isso, eu também gravei com um pediatra, foi na segunda-feira, que é um vídeo que a gente tem que fazer na verdade foi na terça, que a gente tem que fazer para aula de psicologia médica. Então eu gravei com ele, ainda está um pouco longe, mas já adiantei essa parte. Então também foi bem legal, ainda não postei no canal. Em breve eu vou postar. Estou com alguns projetos aqui, eu não vou falar muito sobre, mas vai ter uns vídeos aí referentes ao vestibular da UNB. Só que eu vou gravar mais durante as minhas férias, né? Porque durante o semestre fica muito corrido, eu ficar gravando muitos itens e tudo mais, mas eu sempre tento agregar itens na plataforma, então eu vou fazendo ali. Vou até mostrar um pouco aqui a plataforma para vocês. Então, essa aqui é a plataforma e aqui a gente tem diversos itens resolvidos, né? Aqui a gente tem 2025, nessa primeira aba aqui eu coloquei a prova, propriamente dita, né? Para a pessoa eventualmente, se quiser baixar, só vir aqui e conseguir o acesso ao PDF para ficar mais fácil. Aqui uma análise de incidência também dessa prova de 2025, então a pessoa pode vir aqui e dar uma olhada no que mais caiu. Enfim, foi uma prova muito focada em inteligência artificial. É bem interessante, eu quero fazer mais isso para as outras matérias. Vou ver se faço durante as férias. Aqui a gente tem alguns itens de probabilidade. Alguns desses itens aqui foram anulados, né, porque faltou informação. Na verdade, acho que foi dessa questão aqui, de geometria espacial. E ficou um PDF bem legal. Essa parte de matemática, química, eu coloquei algumas questões, ó, termoquímica, equilíbrio químico, que é algo que sempre cai na UNB. Então, aqui a gente tem a parte da análise de incidência e aqui a gente tem a parte mais dos itens propriamente ditos, né, resolvidos. Vários itens, ó. Aqui eu fiz, no caso, todos os itens desse ano. E aqui é o professor Vitor, né, que ele me ajudou a fazer algumas questões. Essa questão foi bem complicada, do Clauster, que foi a questão de ABCD. Então a gente tem aqui essas questões, a gente tem 2024 também. Aqui é porque eu mudei a capa. Essa aqui eram as capas dos vídeos antigos, que eu já tinha muito vídeo antigo, mas aí eu fui completando tudo aí para vocês, como vocês podem ver. E 2024 eu realmente fiz todos os itens também. Ó, é bem legal ver aí tudo feito, né? Do 1 ao 100, claro que tem os anulados, mas boa parte aí feita, boa parte aí explicada para vocês. Aí tem alguns itens aqui que eu coloquei para resolver, mas não é bem o foco da plataforma. E outros itens também, 2019 eu tô tentando completar, que foram algumas aí que tá dando tempo de eu fazer, mas nem sempre dá tempo, então eu tô fazendo aos poucos, mas em breve eu acho que eu termino essa prova de 2019, quero terminar nas férias, e é basicamente isso a plataforma aí para vocês terem uma noção de como é. E a meta é ir acabando essas provas, né? E fazendo várias para deixar o melhor conteúdo possível aí para vocês. Então, agora eu vou voltar
a estudar aqui meu conteúdo de imunologia, mas essa é a minha plataforma aí, primeiro link da descrição. Bom dia, pessoal, cheguei aqui na faculdade 7h33 da manhã e eu tô aqui com esse band-aid aqui por conta de uma espinha que eu tava, então coloquei aqui porque tava muito aberto, tava meio estranho, talvez daqui a pouco eu tiro. Mas eu queria trazer uma reflexão para vocês, que eu até vi um vídeo ontem, um Med Vlog também, de um cara que eu assistia na época do Enem, o Marcos Vasconcelos, tem 100 mil inscritos no YouTube, um canal realmente muito grande, e ele falou um negócio interessante, que ele falou o seguinte: cara, a qualidade das faculdades de medicina tá diminuindo, tá formando muito médico, mas tá formando muito médico ruim. E aí às vezes a pessoa fica com raiva, né? Pô, tá falando que a minha faculdade é ruim e tal, porque não tem hospital escola, porque não tem meios para isso, e de fato ocorre essa questão. Não é que o médico formado em uma particular vai ser ruim, mas a falta de recursos de uma particular que é o que pega. Às vezes não tem boneco para treinar, às vezes não tem nada, e ainda assim ficam construindo diversas faculdades de medicina sem esse amparo da universidade, sem recursos o suficiente para agregar na formação profissional daquela pessoa. E o que acontece? Muita gente quer fazer medicina, quer pagar 10 mil, por exemplo, apenas por fazer medicina, não para ajudar o outro, mas sim para ter status social, para ter dinheiro, para falar, eu faço medicina, tal, não sei o quê. E isso é um erro que eu vejo muito grande de muita gente, porque, pô, medicina é cuidado, né? Acima de tudo, você tem que ter um olhar para o outro, um olhar que você tira de si e coloca no outro. Claro que envolve outras questões, todo mundo precisa ganhar o dinheiro, todo mundo precisa do seu ganha-pão, mas é muito importante essa questão de ser uma pessoa boa para fazer medicina e para fazer qualquer profissão, mas a medicina mais ainda, porque você vai cuidar de pessoas. E aí o que eu vejo? Muita gente, até na UNB, em qualquer outro lugar, não gosta muito de ser proativa, de ajudar o outro, e aí quer fazer medicina por status, e acaba que vira aquela pessoa que você fica assim, sabe, aquele médico que você chega no consultório, ele nem olha na sua cara. Então, esse é um problema que existe, né? Infelizmente, vai continuar existindo aí por um bom tempo. Mas é aquela questão, a medicina, ela das ciências é a mais humana, e ela é a mais humana das ciências. Então, eu acredito que hoje em dia ainda mais precise de médicos humanos, médicos que se importem com as pessoas, ainda mais com a inteligência artificial surgindo aí. Daqui a pouco ela vai fazer uma anamnese melhor do que muita gente, ela vai fazer prescrição melhor do que muita gente, ela faz muita coisa. E o que não substitui é justamente esse contato humano, essa conversa entre dois seres humanos. Ela vai substituir o nutricionista? Talvez substitua sim, a pessoa deixe de ir. Mas se a pessoa fosse, ela veria que seria bem melhor para ela ir de fato no nutricionista, porque ela iria seguir melhor aquele plano alimentar do que simplesmente jogar no ChatGPT e ele enviar uma dieta. Então, tem toda essa questão, toda essa organização que só o ser humano, de um ser humano para outro ser humano, consegue fazer. A inteligência artificial pode ajudar muito, pode facilitar, pode colocar outras opções de alimento para substituir em uma determinada refeição, mas essa função, por exemplo, do nutricionista continua existindo, assim como do médico, aquele contato, aquela questão de facilitar o tratamento, ter um olhar mais humano e principalmente ajudar o próximo. Às vezes eu vejo assim, tipo, um dia eu fui lá no CA, né, esquentar minha marmita, e aí tinha um outro colega da faculdade deitado lá e eu tentando abrir a porta e ele simplesmente não abria. Então
a reflexão é que fica, poxa, a pessoa não ajudar nem o futuro colega de trabalho dela. Será que isso é legal? Será que a pessoa não poderia ter tentado ter esse cuidado a mais com o colega da profissão, ir lá ajudar, falar, ô amigo, não, a senha é essa aqui, você estava errando por isso e tudo mais. E enfim, é mais essa reflexão que eu queria passar para vocês e outras assim também. Aconteceu recentemente aí um caso de racismo, né, no HUB. Eu não sou muito falado sobre essas coisas porque acaba que é polêmico, né, falar sobre racismo, mas ainda assim é uma das piores coisas que tem, porque você coloca a pessoa numa posição inferior apenas pela cor da pele dela. Então, a pessoa foi lá, a professora, e começou a perguntar para a paciente se ela confiava em ser atendido por um preto. Pô, não, isso aí é inadmissível, né? O nome dele também é Thiago, ele já tá num semestre mais avançado do curso, mas assim, poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com algum colega meu, e o que mais me indigna é isso, porque a pessoa te enquadra em uma posição social que você não tem, tipo assim, só porque você é negro, você não é capaz de fazer isso, você deveria ir para outro caminho, você não deveria fazer tal coisa, e isso é triste demais. E apesar dela ser uma idosa, né, ela tem mais de 60 anos, a professora que fez isso, provavelmente ela vai criar um filho que também tem esse mesmo tipo de pensamento, vai ser o filho que vai fazer piadinha com o negro na faculdade, vai falar que negro tem tendência a ser ladrão, isso e aquilo, e é o que é mais triste, de fato, desse nosso contexto, né? Mesmo tendo essas condições para reparar historicamente, a gente vê que o preconceito continua e, infelizmente, é algo que não está mudando. A gente vê que na sociedade continua tendo e é algo que deveria, de fato, acabar. Não estou falando assim que todo mundo tem que ser sério, não pode brincar com nada, mas tem coisa que não se brinca e tem que ter cuidado com muitos tipos de brincadeira e também o tratamento que você passa para o outro. Então, essa foi um pouco de uma reflexão que eu tive aqui durante essa minha chegada aqui na faculdade. Vamos estudar bastante e é isso aí, sempre tenha respeito ao próximo. Bora lá. Pessoal, agora é mais ou menos 9h40 da noite e eu vou tentar dar uma estudada. Eu já fui para a faculdade, fui para academia, hoje o dia foi bem cheio, tive aula de APS, patologia prática e teórica e foi isso. Agora é estudar mais um pouco, terminar a colinha de imuno, não vai dar para fazer ela inteira, mas pelo menos adiantar. E também vai ter a questão de fazer o estudo do caso clínico de parasito, mas que eu vou deixar para mais para frente, para focar um pouco mais nessa parte de imunologia, beleza? Então, bora lá. Agora são quase 11 horas da noite e eu vou finalmente dormir, porque amanhã tem mais um dia de rala aí. Bom dia, pessoal. Terça-feira. Eu acho que eu deveria ficar até fazendo esses vídeos de forma separada, né? Cada dia um vídeo, ao invés de compactar tudo em um vídeo só, porque às vezes fica longo demais e a pessoa acaba não conseguindo assistir e tudo mais. Mas eu vou ir fazendo os temas aí, de acordo com a semana. Às vezes eu vou acabar falando de novo de determinada coisa, porque elas são meio que universais, né? E a coisa que eu ia falar para vocês é a importância de não desistir, né? Porque
Uma vez eu estava até conversando com um amigo meu sobre algo que a gente discorda, né? Uma vez eu postei professor falando que você que não passou, por exemplo, no vestibular, e aí, ou numa prova de concurso, mas você foi lá de novo e refez a prova, simplesmente para se superar e não necessariamente para passar, ou seja, cada vez que você vai se desafiando, você já é um vencedor só de estar ali. Que o vencedor não é necessariamente aquele cara que fica parado com a medalha de ouro no peito, mas sim quem vai lá e batalha pelo seu objetivo. Aí ele falou que discordava porque ele achava que tem perdedor e tem vencedor, sim, mas a grande questão que eu vejo não é se a pessoa ganhou naquele momento ou não, mas sim se a pessoa for vencedora, em algum momento ela vai ganhar, independente do tempo em que ela levar. E podem haver vários vencedores. A gente tem que ter uma mentalidade mais colaborativa, porque muita gente tem uma mentalidade muito ganha ou perde. Para você ganhar, eu tenho que perder, e para eu ganhar, você tem que perder, e vice-versa. Então, eu não tenho essa mentalidade, eu tenho uma mentalidade um pouco mais colaborativa. Eu acho que as pessoas podem se ajudar, claro que cada um fazendo sua parte. E se você ainda não passou no vestibular, se você ainda não passou na prova que você queria, tem essa mentalidade que a capacidade do ser humano é justamente a adaptação. Quando a gente nasce, o bebê humano é um dos animais mais vulneráveis que existem. Então o bebê humano, ele depende muito do pai e da mãe. Ele não consegue viver sozinho, ele precisa dessa questão, desse cuidado muito maior do que os outros animais. Por exemplo, o cavalo, quando ele nasce, ele já nasce andando. E já o ser humano não. O ser humano vai ficar ali, vai precisar de ajuda, vai precisar de uma série de fatores para ajudá-lo a conseguir evoluir. Já o cavalo não, ele já nasce pronto. Mas se você pegar um cavalo, um leão, um urso depende, né? Mas e colocar diferente do seu ambiente natural, por exemplo, se você colocar um cavalo e um leão na Antártica, eles vão morrer de frio, eles não vão se adaptar. Já se você colocar um urso polar na savana, ele também não vai conseguir se adaptar por conta justamente do frio. Agora, se você pegar um ser humano e colocar junto com outros seres humanos que tenham uma certa ideia, que possam tutorar ele, que possam dar um caminho para ele, ele de fato vai conseguir se adaptar e vai conseguir sobreviver nos diferentes ambientes do mundo, né? Então, a grande habilidade do ser humano é justamente a adaptação e não ficar parado ali e se lastimizar, falar, não deu pra mim, acabou, não. O ser humano sempre pode melhorar e é assim que a gente deve pensar. Se a gente ficar assim, fulano é vencedor porque ele passou direto do ensino médio, eu não sou vencedor, eu não sou mais vencedor que ele porque eu demorei 1 ano de cursinho, quem demorou 2 é menos vencedor, quem demorou 3. Gente, isso é completamente besteira. Depois que você entra aqui, isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é de fato a sua dedicação pro curso. E ainda que faça diferença, a vida é sua. Você vai viver uma vida sem fazer aquilo que você quer só por causa da opinião de uma ou outra pessoa. Eu acho que isso é completamente desnecessário e completamente lesivo para você. Então, eu basicamente tento não escutar tantas críticas assim. Eu escuto, beleza, não brigo nem nada, mas a minha opinião é que é isso. A vida é sempre você contra você, não você contra outra pessoa o tempo todo. E essa questão de vencer e perder, porque depois eu tenho que fazer residência na USP, na maior, para ser respeitado. Não. Primeiro você tem que se respeitar, igual aquela história, né? Primeiro você tem que se amar para amar outra pessoa. Então você tem que se respeitar. Você se respeita, você vê sua trajetória e você tem orgulho dela, isso já basta. Então, se você fizer uma residência em outro lugar, se você se dedicar de outra forma
e ainda assim ser um bom médico, um médico humano, um médico que ajuda, ou qualquer outro profissional que de fato tenha o objetivo de ajudar as pessoas, você vai ser um bom profissional e às vezes muito melhor do que um que se formou na USP, na Unicamp ou na UNB aqui no HUB. Então varia muito, e o que mais importa é essa sua resiliência e entrega ao outro sem querer ser melhor do que o outro, mas sim sempre ser melhor do que você mesmo. Afinal, como o próprio Marco Aurélio tinha, ele tinha um tutor, né, o imperador Marco Aurélio no caso, que falava sempre: lembre-se que você é mortal, é o memento mori. Então, depois a Igreja Católica também adotou essa ideia de memento mori, para lembrar que somos mortais, que em algum momento a gente vai morrer e que a gente é imperfeito, que a gente tem falhas, que todo mundo sangra, que todo mundo sente dor, que todo mundo chora, e que isso faz parte da vida e nem por isso a vida é ruim. Isso é o que torna a gente humano e que nos impulsiona a vencer cada dia de uma forma mais filosófica mesmo. Vencer é você às vezes sair da sua zona de conforto, ir lá e fazer o que tenha que ser feito independente de qualquer resultado, beleza? Então vamos para mais um dia.